Olá, queridos, boa noite. Muito obrigado por permitir que eu adentre mais uma vez na sua casa, para que nós juntos possamos adorar o nosso Deus. Sabe, eu tenho ficado muitas vezes preocupado para que a nossa igreja não se torne uma igreja pura e simplesmente virtual. Por isso nós precisamos que você se envolva, que você ore, que você busque ao Senhor, que você dobre os joelhos, que você louve a Deus. Vamos orar? Vamos adorar? Vamos, nesse momento, esquecer todas as dificuldades que estão lá de fora e nos concentrar no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Vamos adorar? Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Pra te adorar e fazer teu nome estamos nós aqui. Certa vez, os intérpretes da lei, querendo experimentar Jesus, perguntaram: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Nessa ocasião, o Senhor Jesus rapidamente, ou seja, de pronto, consegue de uma maneira incrível resumir todos os mandamentos apontando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem, a expressão amor, a expressão amar, é tão corriqueira que até parece que perde o sentido às vezes, pois usamos, mas de fato não gastamos muito tempo para analisar a grandeza e profundidade dessa expressão. Talvez porque no português nós a usemos de forma desenfreada. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou chegado em um sorvete. Por vezes, diante de um sorvete, eu lanço aquela expressão: eu amo esse sorvete. As pessoas, quando indagadas quanto ao seu bichinho de estimação, facilmente abraçam seu cachorrinho e falam: ô, meu amor! Em um dia quente, as pessoas, ao entrar em um ambiente refrigerado, expressam: eu amo esse ar-condicionado. Ou seja, nós utilizamos a expressão amor não só com nossas esposas, esposos, filhos, pais, namoradas, como animais, situações, com coisas muitas que, aliás, não tem nada a ver. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você ama Deus? Tem certeza? Eu quero, a partir de um texto dessa noite, tentar extrair dele aquilo que o Espírito Santo quer nos falar. Estou certo que Deus falará ao teu coração como tem falado ao meu. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você.
Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, você tem algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês o encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que ele volte, o que lhe importa? Siga-me você. Vamos orar? Senhor, a tua palavra é viva, eficaz, linda, maravilhosa e produz fruto por si mesmo. Então, que os meus lábios, Senhor meu Pai, sejam usados para a tua glória, para louvor da tua glória, e que haja transformação de vida, Senhor meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Vejam, nessa passagem nós nos deparamos com Jesus tendo uma conversa com Pedro. Mas quem era Pedro? Olhando as Escrituras, descobrimos que Pedro era filho de Jonas, que era casado, que era natural de Betsaida, que residia em Cafarnaum, à margem do mar da Galileia, que era pescador de profissão, que era irmão de André, que foi um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus. Como nos ensina Hernandes Dias Lopes, Pedro era um homem de profundas contradições, de altos e baixos. Vocês se lembram? Pedro era o cara que foi convidado por Jesus para navegar em águas mais profundas. E como resta retratado lá em Lucas 5, é capaz de andar sobre as águas, sobre uma palavra de Jesus, mas também afunda ao dar atenção ao vento e às ondas. É capaz de reconhecer sua condição de pecador e deixa tudo, absolutamente tudo, para seguir Jesus com o objetivo de transformar-se em pescador de homens. Pedro é o cara que, se vermos proclamando, ele veio proclamar a messianidade de Jesus, sua condição de Deus,
mas logo em seguida se deixa usar por Satanás. Como era Pedro? Chris Nicholl. Chris Nicholl foi um jogador que atuou pelo Aston Villa, um time de futebol da Liga Inglesa, que numa partida que em seu time jogou contra o Leicester em 1976, partida esta que terminou empatada por 2-2, Chris fez 4 gols. Pedrão, gente, Pedrão é assim. Até esse momento, retratado no texto que lemos, ele era assim. 2 gols a favor e 2 gols contra. Pedro era um apóstolo, de certa forma, carismático, que não se preocupava muito com o que os outros pensavam sobre ele. Pedro era, como poderíamos dizer, intenso, escandaloso. Ele era exagerado. Agora, para vocês entenderem a profundidade desse momento retratado em João 21, é importante recordar que Pedro era um homem que dizia amar Jesus a ponto de morrer juntamente com ele. Sim, comprometido com Jesus a ponto de dizer para Cristo, para te matarem terão que me matar primeiro. Entretanto, Jesus sabia que Pedro estava enganado. Jesus tinha consciência de que o amor de Pedro, em realidade, era bem diferente do que ele vivia dizendo. Por isso Jesus disse a Pedro, antes que o galo cantar, você me negará 3 vezes. E assim aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Vocês se lembram? Na manhã seguinte, Pedro está no caminho de Jesus e seus olhares se cruzam. Diante desse cruzar de olhares, Pedro toma consciência das palavras de Cristo. Antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Então Pedro cai de si e em si. Percebe que seu amor por Cristo era bem menor do que ele costumava dizer ter. Os textos sagrados nos revelam que Pedro, diante desse fato, chora profundamente, uma dor sem medida. Em paralelo ao pranto de Pedro, Jesus segue em sua jornada ao Calvário. Então Jesus é crucificado, morre e ressuscita ao 3º dia. No domingo, conhecido como Domingo da Ressurreição, as mulheres vão ao jardim e encontram Jesus. Então Jesus conversa com Maria Madalena e diz para que as mulheres avisassem aos seus discípulos que ele esperaria os meus na Galileia, lá na praia. Vejam, os discípulos estavam desolados e amedrontados, afinal de contas o Messias estava morto e Roma seguia dominando a todos. As mulheres então vão até os discípulos e dão a notícia de que Jesus havia ressuscitado e que desejava encontrar a todos na Galileia, lá na praia. Diante disso, dá para imaginar que quando as mulheres voltaram do sepulcro e dão a notícia aos discípulos de que Jesus vive e que deseja encontrar a todos na praia, Pedro provavelmente sentiu-se num dilema. Será que ele deseja me encontrar também? Pois eu neguei. Creio que diante dos acontecimentos, este era o pensamento natural da mente de Pedro. Mas Jesus é extraordinário, pois até após ter morrido e ressuscitado, diz a Maria Madalena assim em Marcos 16:7, mas ide, dizei a seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá os vereis como ele vos disse. Note, Jesus enfatiza o nome de Pedro, para que fique evidente que ele desejava ver Pedro também. Jesus sabia que Pedro estaria nesse dilema. Imagino que Pedro deva ter perguntado a Maria Madalena, como assim? Ele deseja ver todos os discípulos? Todos os mesmos, inclusive eu? E Maria Madalena respondeu, Pedro, ele disse, diga aos meus discípulos e a Pedro que eu espero por ele lá na Galileia. O mestre deseja te encontrar. De Jerusalém até o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, são mais de 100 quilômetros. E eu fico tentando imaginar o que deve ter passado na mente de Pedro durante essa caminhada. Eu vou encontrar com Jesus, como é que vai ser? Com certeza houveram sussurros do inferno, lembrando a ele o tempo todo da negação, da covardia, da sua insignificância. Fico pensando, o misto de angústia no coração
e a expectativa que tomava conta de cada passo no caminho. Pedro chega em Tiberíades, mas não vê Jesus esperando. No caso, a decisão está tomada. Não tem mais jeito para mim. Que pescador de homens que nada, eu vou pescar peixe, afinal é só para isso que eu sirvo. O texto nos aponta que Pedro e os outros 6 discípulos que lá estavam pescaram a noite toda, mas não pegaram nada. De repente, Jesus aparece na praia e provoca um diálogo. Filhos, você tem algo para comer? Note, Jesus diz, filhos. Ele não começa dizendo mentirosos, covardes. Não, ele diz filhos. Observem, Jesus, como nos revela as Escrituras, lá em Filipenses 2, versos 6 a 7, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Mas agora, nesse momento, ressurreto, já lhe haviam sido restaurados todos os seus atributos da divindade. Onipresença, onipotência e onisciência. Pelo quê? Ele de antemão já sabia que nenhum peixe havia no barco. Não, nós não pegamos nada. Eu fico tentando imaginar o diálogo dos discípulos no barco. Um fala, quem é? O outro responde, não sei, é um cara com fome. Mas nesse momento Jesus grita lá da margem, lance a rede do lado direito do barco, vocês o encontrarão. E o diálogo no barco deve ter continuado. Quem é esse louco? Sei lá. Algum maluco que não entende nada de pescaria, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Já jogamos a rede de todos os lados possíveis e imagináveis. Vocês lembram da cena retratada como pesca maravilhosa lá em Lucas 5? Pois é, o texto nos revela que eles resolvem lançar a rede e, no caso, pegaram tantos peixes que não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. É impressionante como Jesus volta à cena onde tudo começou. Pois foi justamente no mar da Galileia que Jesus chamou Pedro para tornar-se pescador de homens. E agora opera o resgate no mesmo cenário. Talvez com o objetivo de fazer Pedro lembrar-se de tudo. Mas o diálogo no barco continua de modo que João falou, é o Senhor! Não está no texto, mas eu imagino que Tomé deve ter dito, prova para mim que é o mestre. Mas Pedro, ouvindo João, lançou-se no mar. O texto nos afirma que outros vieram com o barco trazendo 153 grandes peixes. E quando desembarcaram, já lá está lá no verso 9, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. É interessante que o texto fala que Pedro, mesmo tendo chegado antes na praia, entrou no barco e arrastou a rede para a praia. O Pedrão era assim mesmo. Ele não era o tipo de cara que ficava só assistindo. Ele tinha carisma de protagonista. Aquele tipo de pessoa que põe a mão na massa. Jesus lhes disse, venham comer. Jesus chamou os caras para comer. É assim que você faz com quem te traiu? Fala a verdade. É assim que você faz com quem foge e deixa você sozinho? Se fosse eu, em vez de chamar os camaradas para comer, eu acho que começaria ali a lavar a roupa suja. Ainda bem que Jesus não é assim. Então, Jesus começa uma conversa. E no caso, vamos tentar tirar do texto, dessa conversa entre Jesus e Pedro, umas lições. Primeira lição é que quanto à necessidade de realizarmos uma autoavaliação do nosso amor. O Senhor nos mostra que todos temos a necessidade de passar por uma sincera autoavaliação de nosso amor para com Ele. Ora, vocês já pensaram por que o Senhor pergunta por 3 vezes sobre o mesmo assunto? Analisem comigo. Na verdade, Jesus não precisava perguntar acerca de coisa nenhuma. Visto que após sua ressurreição e consequente glorificação, como já falei, o atributo da onisciência do qual Cristo se despira temporariamente voltar a operar em plenitude na sua vida. Então, se sabia todas as coisas e mesmo assim questionou a Pedro, concluímos que o fez não por necessidade da resposta, mas para conduzir o apóstolo a uma sincera autoavaliação. Creio que o Senhor queria era justamente isto,
levar Pedro a olhar para dentro de si mesmo e reconhecer onde ele estava em relação ao seu amor para com Cristo. Amados, muitas vezes podemos até nos enganar em nosso julgamento sobre o quanto amamos ao Senhor. O profeta Jeremias declarou pelo Espírito Santo: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Está lá no capítulo 17, verso 9. Vemos isso de forma específica na vida do apóstolo Pedro. Ele achava que seu amor por Jesus era muito maior do que aquilo que veio a demonstrar depois. Mas como isso, pregador? Pelas promessas que fez e não cumpriu. Percebemos que ele estava enganado acerca do amor que achava ter pelo Senhor. Olhem só o trechinho do texto lançado no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 27 a 31. Acompanhem comigo. Então, lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Você percebe a mentalidade em Pedro? Ele se achava tremendamente fiel ao Senhor, mas estava prestes a descobrir que não era tudo o que pensava ser. E embora nosso enfoque esteja em Pedro, que se achou melhor que os outros, note que cada um deles disse que, se preciso fosse, morreria com Jesus. Eles realmente acreditavam em sua espiritualidade e fidelidade. Eu não duvido isso. Mas na hora em que Cristo foi preso, todos, absolutamente todos fugiram. Basta você olhar Marcos 14:50. Nenhum deles ficou por perto. Mesmo não abandonando completamente a Jesus, Pedro permaneceu à distância, de onde pudesse satisfazer a sua curiosidade do que viria a ocorrer, mas ao mesmo tempo salvar a sua pele. Lucas 22:54 diz assim: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. E foi este distanciamento que o levou ao passo seguinte, já antes profetizado pelo Mestre: negar Jesus. Se nós seguirmos, o verso 55 está assim, ó: mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Veja, o texto nos declara que Pedro chorou amargamente. Amados, entendam, nosso coração muitas vezes nos engana, levando-nos a achar que amamos mais do que realmente amamos. Pedro havia fantasiado seu amor e fidelidade ao Senhor, construíra também um sentimento de grandeza em si, e de repente tudo foi por água abaixo. Ele descobriu que não era tão forte assim. Descobriu também que há uma grande distância entre o que achamos ser e o que de fato nós somos. Por isso que o Novo Testamento enfatiza muito o cuidado para que nós não nos enganemos a nós mesmos. Na carta aos Romanos, Paulo declarou: digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Está lá em Romanos 12:3. Uma avaliação superficial talvez não nos leve a compreender quão falho ainda é o nosso amor. E não enxergando nossa fragilidade, estamos impedidos de crescer e buscar maturidade.
Por isso, o Espírito Santo está a nos dizer neste momento: examine o seu coração. Ou seja, peça ao Espírito Santo que lhe mostre onde você realmente se encontra quanto ao amor ao Senhor. A segunda lição consiste em entender que o Senhor quer nos resgatar, pois sabe que o nosso amor, ele vai crescer, ele pode crescer. Veja, se bem observarmos o texto, veremos que podemos destacar alguns aspectos de suma importância. Como já observamos, antes Pedro achava que amava ao Senhor Jesus a ponto de dar a sua própria vida por ele. E de repente veio a descobrir que não era tudo o que pensava ser e nem tampouco amava tanto quanto achava. E depois de sua decepção, Pedro passa a achar que não amava tanto o Senhor. É dentro desse dilema vivido pelo apóstolo que Cristo o leva a examinar-se a si mesmo e localizar-se espiritualmente onde ele verdadeiramente estava quanto ao seu amor. Ora, vemos isso na maneira como as perguntas lhe foram feitas pelo Senhor e pela promessa que lhe foram feitas logo após. Note, primeiramente o Senhor Jesus pergunta assim, está lá no verso 15. Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. É interessante que o texto não deixa claro se esta pergunta foi feita na frente dos demais ou se foi feita à parte, num canto. Agora, se foi feita na frente, temos que convir que há aqui uma certa saia justa. Mas Jesus insiste novamente. Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Sabe, eu acho que nós temos a tendência a dois extremos. Ou achamos que efetivamente amamos Jesus e amamos mais do que os nossos irmãos amam, ou somos convencidos por nossa consciência, com uma ajudinha de Satanás, que não amamos Jesus e que por isso tudo está perdido para nós. O extraordinário é perceber que mesmo diante desta conversa curadora, Jesus sempre completa o seu diálogo com Pedro dizendo, apacenta as minhas ovelhas, ou se preferir, cuide das minhas ovelhas. Ao olhar para estas palavras de Jesus, diante da situação entre Pedro e Jesus, é possível perceber que Jesus está nos dizendo em alto e bom som o seguinte, em primeiro lugar, ele nos diz que ele, Jesus, não espera que nós sejamos perfeitos para sermos amados por ele. E ainda bem por isso, porque caso contrário nós estaríamos perdidos. Isso quer dizer que, assim como no caso de Pedro, o nosso amor imperfeito a Jesus é suficiente para ele. Jesus inicia um relacionamento conosco a ponto de transformar esse amor de glória em glória o mais perfeito possível. Entenda de uma vez por todas, queridos. Entenda, minha querida, meu querido. O nosso amor imperfeito é suficiente para Deus no sentido de que Ele pode transformar este amor e fazê-lo crescer. Note, o amor imperfeito de cada um de nós se torna suficiente para Jesus quando temos consciência de que o nosso amor por Ele é imperfeito. Entenda, querido, o ponto de partida é reconhecer que o nosso amor por Deus é imperfeito. Só quem tem essa consciência é capaz de dar vazão ao Espírito Santo para que Ele possa transformar o nosso ser. Em segundo lugar, Deus deseja nos dizer em alto e bom som que aceita o nosso amor imperfeito quando lamentamos muito o fato de sermos como somos, mas queremos mais. Amados, existe uma lição muito importante aqui. Quando descobrimos que não somos perfeitos e que não podemos ser perfeitos, não podemos ficar na zona de conforto e se entregar à imperfeição. Temos que nos esforçar ao máximo e assumir os valores de Jesus em nossa vida. E tem aqui um alerta. Consciência de erro não é a mesma coisa que arrependimento. Lamento pelo pecado não é a mesma coisa de arrependimento. Arrependimento sempre vem acompanhado de uma vergonha profunda. É possível imaginar quando Jesus perguntou a Pedro, você me ama? Pedro com certeza ficou envergonhado, não tem coragem, acho que nem de olhar para Jesus, ele simplesmente, acho que responde com a cabeça baixa, Senhor, eu te amo.
Deus procura gente sincera de coração, gente íntegra. Gente que sabe que é pecadora, imperfeita, mas que é sincera de coração, que é íntegra e não está acomodada no pecado. Hoje somos Pedro. Já negamos Jesus por diversas vezes, bem mais do que 3 vezes. Pode ser que o nosso olhar já tenha se cruzado com o de Jesus. Pode ser que a gente esteja como ele, sentado na praia, e Jesus está nos perguntando nesse momento: você me ama? Qual é a tua resposta? Amados, notem que a beleza dessa conversa entre Jesus e Pedro está no fato de que, ainda que Jesus não tenha ouvido da boca de Pedro que ele o amasse a ponto de morrer, o mestre afirma que Pedro ainda viria a glorificar a Deus através da sua morte. Está lá no verso 18 e 19, olha só. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Ao dizer a Pedro que ele morreria, Jesus estava declarando que chegaria o dia em que ele amaria tanto ao Senhor como achou que amava no começo. E nessa promessa de que Pedro daria sua vida por ele, Jesus declarou até mesmo que tipo de morte seria. O apóstolo estenderia suas mãos, um tipo de morte comum nos dias do Império Romano: crucificação. A tradição diz que quando o imperador Nero mandou crucificar Pedro, entre 64 e 67 depois de Cristo, Pedro teria dito: não sou digno de morrer como meu Senhor. E então teria pedido que o crucificassem de cabeça para baixo. O que, se de fato ocorreu, foi uma demonstração ainda maior de amor a Jesus Cristo. Sabe, nós, na grande maioria das vezes, quando pensamos no nosso futuro, na nossa velhice, nós esperamos conforto, a gente quer descanso, a gente quer viajar, pensamos em rede e água de coco. Agora, no caso, Jesus anuncia para Pedro que o futuro dele seria terrível. Não seria uma morte natural, sabe aquela que acontece com o sujeito dormindo? Seria uma morte cruel, morte de cruz. Agora perceba que o texto nos revela que mesmo após toda a demonstração de amor de Jesus, da renovação do convite, siga-me, o velho homem de Pedro ainda se manifesta. Veja que Jesus convida Pedro para segui-lo, mas está lá no verso 20. Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e pergunta: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Nós somos assim. Queremos ficar olhando para os lados. Mas o chamado de Deus para a nossa vida é individual. E muitas vezes solitário. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, pare de ficar olhando para os outros. Siga. Esses dias eu estava no escritório, entrei na sala do meu filho e ele me fez uma pergunta: pai, o que você faria se Jesus hoje lhe mandasse ir impor as mãos sobre os acometidos de Covid lá naquela catástrofe que está Manaus? Eu fiquei pensando, medindo, achando com certeza a morte me seguiria, e ele nem me esperou responder e não me esperou responder, ele completou: pai, não haveria nada melhor do que morrer obedecendo a Cristo. A gente poderia perguntar: como será que foi os últimos dias de Pedro? Será que ficou angustiado pelo decreto do Senhor? Na carta de 2 Pedro, capítulo 1, versos 10 a 15, o apóstolo, restaurados, nos dá a seguinte orientação. Acompanhem comigo. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quanto entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso,
Sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o Senhor Jesus Cristo já me revelou. Em outras palavras, eu vou morrer do jeito que Jesus me falou lá em João 21. Verso 15. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. O que Pedro está falando aqui, gente? Que mesmo depois de sua partida, mesmo depois da sua morte, o seu chamado para ser pescador de homens não estaria terminado. Tanto que é isso que está acontecendo agora. Queridos, o nosso amor e compromisso para com Cristo não termina na morte. A morte não pode nos deter. Eu vou concluir. Meu querido, minha querida, eu não sei como é que você está hoje. Muitas vezes você já desistiu de tudo. Você tem pescado a noite inteira, não tem apanhado nada. Pode ser que você esteja chorando hoje as lágrimas amargas da desilusão. Você se sente perdido. Um dia você até declarou o seu amor por Jesus, mas agora tem percebido, a exemplo daquilo que aconteceu com Pedro, Satanás lhe peneirando. E nesse balançar da peneira você se sente sem valor. Só lágrima, só impureza. Eu quero dizer para você que do mesmo jeito que Jesus apareceu naquela praia há 2000 anos e se dirigiu a Pedro com o objetivo de restaurá-lo, Ele está aqui. Ele está aí, do teu lado, simplesmente para lhe fazer uma pergunta. Você me ama? Porque se a resposta tua for sim, eu te amo, Senhor, está tudo resolvido. Entenda, Jesus não veio hoje para lhe fazer acusação, para lhe chamar de mentiroso, lhe chamar de traidor, mas veio para renovar o convite, do mesmo jeito que fez para Pedro. Siga-me. Vamos orar? Pai, espero que essas palavras, essa mensagem, tenha falado profundamente aos corações e que todo sussurro do inferno, toda palavra de acusação seja transformada hoje em restauração. Opera um milagre, Senhor, em vidas desiludidas, amargas, perdidas. Traz os teus filhos para junto de Ti. Restabelece a ousadia, restabelece o compromisso, Senhor. Faz com eles, comigo, com nós, aquilo que o Senhor fez com Pedro. E não faz isso, Senhor, meu Pai, porque nós tenhamos um super amor, porque não é assim. Mas faz isso porque o Senhor é gracioso e misericordioso e continua indo atrás de nós. E faz isso, Senhor, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Você tenha uma semana abençoada. Que aonde você for colocar a planta dos pés, você seja reconhecido como filho do Deus Altíssimo. Que bendito sejam os teus filhos, que bendito seja a tua casa, bendito seja o teu trabalho. Que o Senhor olhe com um olhar de misericórdia ao nosso país, estenda a mão de poder sobre nossa nação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, com vós e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém. Fique com Deus. Deus os abençoe.